né? Então, eles agiram aqui, agiram no Paraná, aqui não em São Paulo, agiram no Paraná, agiram em Mato Grosso do Sul, tentaram agir em Pernambuco. Não conseguiram, por quê? Porque nós tínhamos uma boa relação com o pessoal de São Paulo, o pessoal das inteligências do país, mas não era nada institucional. Era uma coisa assim, era a amizade informal. pessoal que eu tenho com o Rodrigo, que eu tenho com a Fátima. Informal. Então, e como a gente já estava sentindo isso acontecer em Pernambuco, nós pudemos nos antecipar. Nós já tínhamos notícia que ia acontecer alguma coisa, não sabíamos aonde nem como, mas nós já estávamos preparados para alguma coisa nesse sentido. Quando estourou em São Paulo, nós também colocamos em prática o nosso plano de contingenciamento, nosso gerenciamento. E aí entramos em contato com São Paulo, mas aí informalmente, e os comunicamos, olha, temos informação de inteligência aqui que serve para vocês aí, tem gente aí que está tentando se comunicar aqui, e aí conseguimos contornar, teve até uma cobertura na mídia na época lá, conseguimos pegar 7 pessoas em Caruaru dentro do ônibus para explodir o ônibus, para queimar o ônibus, armados e tal. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Eu queria saber como é que a polícia pode ter um serviço de inteligência quando há uma corrupção dentro da própria polícia, ou seja, policial contra policial. E agora? Eu acho que isso não é generalizado. Primeira coisa, vou colocar isso. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Polícia de Brasília, tive a oportunidade de trabalhar com a Polícia de Pernambuco e agora com a Polícia do Espírito Santo. E posso garantir que nesses locais, a grande maioria, a esmagadora maioria, são bons policiais. O problema é que o barulho que faz, né, aquele profissional que é pago para proteger, para investigar, para nos dar segurança, quando envereda para o crime, e aí é tratado por mim, por todos os que eu conheço, como criminoso normal, mas acaba se refletindo negativamente no resto da tropa, na imagem do resto da tropa. Tá? A inteligência é imprescindível, a inteligência policial é imprescindível, é um dos caminhos que nós temos que seguir para poder combater o crime cada vez mais organizado, cada vez mais imiscuído, digamos assim, nas outras questões. Porque hoje, quando se fala em inteligência, quase sempre o que vem à mente, no caso nosso, então, do jornalista, é o seguinte, é o grampo. Não. É a escuta telefônica. Você, por exemplo, implantou um guardião lá no Espírito Santo. Como é que você contextualiza essa questão do grampo, do uso de tecnologia moderna para monitorar o crime organizado, nesse contexto em que a fronteira entre a lei e o arbítrio é muito sinuosa? Bem, inteligência é produção de conhecimento que serve de embasamento para as nossas ações estratégicas, preventivas, repressivas. Doutrinariamente, a interceptação não é um meio de produção de conhecimento, mas não é inteligência policial. Não é inteligência policial. Inteligência policial é você ter meios de obter informações qualificadas, meios tecnológicos ou pessoais, caminhos de contato com a sociedade, porque a nossa informação vem da sociedade. Vem da sociedade. É a busca de confiança na sociedade. Que a gente observa, inclusive na Polícia Federal, é uma dependência quase que exclusiva à escuta eletrônica para fazer as investigações. Há esse erro, e aí eu coloco, falando como delegado da Polícia Federal e como policial federal há algum tempo, há esse erro de se confundir na Polícia Federal, está mudando a doutrina agora, mas na Polícia Federal sempre se enxergou inteligência como escuta telefônica. E a gente que atua nessa área há mais tempo sabe que não é só isso, pelo contrário, isso é um caminho, digamos assim, é uma ferramenta que a gente tem, que pode ser chamada de guardião ou de outras mais, que a gente tem para produzir. Mas esse conhecimento, sem um analista, sem a pessoa que trabalhe essa informação e a partir daí produza informação para que a gente possa trabalhar, para que a polícia possa trabalhar, não é nada. Não é nada. A gente tem visto excelentes operações, a maioria das operações da Polícia Federal e das polícias estaduais com o uso correto dessa ferramenta, mas tem visto também que um ou outro assodamento, uma ou outra falta de preparo, acaba por levar o positivo todo por água abaixo. E você está acompanhando esse caso lá do Daniel Dantas, lá em São Paulo, esse tema aí da escuta telefônica, como é que... Porque para nós São Paulo já é usado há muito tempo e é absolutamente comum.
né? Eu diria que 90% das investigações do DEIC e do DENAC em São Paulo são baseadas na escuta telefônica e o resto dos 10% é que se usa de outro trabalho de inteligência. Talvez agora, sim, eu também acho que é necessário não só a escuta telefônica, porque se você não souber avaliar aquilo, ou se o policial incorreto estiver avaliando aquilo, ela é perigosa da mesma maneira. Mas em São Paulo, com certeza, é um instrumento que, principalmente no combate ao PCC, né? Hoje a gente, jornalista, fica dizendo, são 800 celulares por mês nas cadeias de São Paulo. E o secretário fala, é mesmo, precisamos combater. Mas eu tenho a impressão que hoje eles deixam os presos com celulares na cadeia, alguns, pelo menos, as chefias, para que possa se fazer esse trabalho de escuta e chegar em quem está aqui fora e fazer um trabalho de inteligência em relação às escutas telefônicas. Em relação ao Dantas, é claro, a única coisa que me deixa assim, bestada, eu estou querendo entender é por que o colega policial Protógenes virou o vilão da história e o Dantas está feliz com os 30 advogados que ele tem, dando risada. Porque hoje ninguém mais fala do Dantas, todo mundo fala do Protógenes, como se o policial tivesse virado o vilão da história. Se usou a BIM, é bem do governo, pelo amor de Deus. Sabe, virou uma brincadeira essa historinha. Eu vi a imprensa durante 2 meses ficar, escutou ou não escutou, gravou ou não gravou. Né? O Protógenes usou ou não usou a BIM? Eu queria saber qual crime, que cadeia o Protógenes vai ter por ter usado a BIM, que cadeia o Dantas vai ter usado por ter roubado. Quero saber qual a diferença dos 2 crimes. Porque a gente escuta agora, parece que o seu colega da Polícia Federal é o grande criminoso dessa Rodrigo, você conversou enrolada com o história Protógenes oportunística. aí? Como é que você está vendo? Você teve uma conversa com ele longa aí? Eu tive a satisfação de conhecê-lo num debate na OAB ontem, onde ele diz o seguinte, é interessante, ele quer ter o mesmo acesso à justiça que o Dantas teve. O Dantas conseguiu um HC de madrugada, quando o Gilmar Mendes pegou um jatinho de Mato Grosso até o STF para dar esse HC. Ele quer ter... HC é habeas corpus. Então, ele quer ter ele quer que o brasileiro tenha o mesmo acesso à justiça que o Dantas tem. É isso que é a questão maior hoje, e eu admiro muito o delegado Protógenes e não conheço policial que não admire o delegado Protógenes. Com toda essa questão, Fátima, de ele ter usado a BIM, de não ter usado a BIM e tal, com tudo isso, ele é quase uma unanimidade no meio policial hoje, no meio policial decente e honesto brasileiro. Ele também mereceria um jatinho do Gilmar, né? Mereceria. Viagem, né? Mereceria. Mas a justiça será feita, tá? E já está sendo feita, só o fato de uma figura como o Daniel Dantas seria impensável há 20 anos no país. A Polícia Federal não estava nem aparelhada para isso há 20 anos atrás. A Polícia Federal, ela não é à toa que a Polícia Federal hoje é a instituição de maior credibilidade no país hoje, mais que a Igreja Católica, mais que o Exército Brasileiro, inclusive. Isso é uma transformação da Polícia Federal nos últimos 20 anos, talvez de Chelote para cá, né? E há 20 anos era impensável uma Polícia Federal entrar na casa de uma candidata a presidente da República, era impensável a Polícia Federal prender um senador da República, e tudo isso hoje é possível no país. Isso é algo muito positivo. Isso é algo bom para a democracia. Isso é algo que deve orgulhar o povo brasileiro. Mas bom mesmo vai ser quando eles continuarem presos. Secretário, Né? como é que você vê essa relação entre justiça, respeitar os direitos individuais, direitos e garantias individuais, usar essa tecnologia moderníssima que o Guardião tem, por exemplo, permite fazer grampo em sequência e ao mesmo tempo, apresentar desempenho para enfrentar esse problema que não está se resolvendo, com tudo isso não está se resolvendo. Eu acho que está faltando um componente, nós precisamos ter uma resposta mais efetiva do Congresso Nacional em relação à modernização e atualização das nossas leis processuais penais, os nossos procedimentos. Não aumento de pena, não redução de minoridade penal. Quem tem bom advogado, principalmente processualista, não vai para a cadeia. Se vai, fica pouco tempo. Mas por quê? Porque os inquéritos são mal feitos, não, os porque processos são mal feitos? os processos são difíceis.